Oi, gente. Então, observa comigo aqui os verbos que eu coloquei no quadro. Bom, amar, namorar, adorar e esperar. Vamos relembrar a transitividade verbal. Ela é importante para a regência verbal. Esses verbos aqui que eu falei, eles são transitivos diretos. Por quê? Porque eles não precisam de uma preposição para ligar o seu complemento ao verbo. Então, eles são diretos. Quando a gente diz eu amo alguém, né? Quando eu digo eu namoro alguém. Não existe falar eu namoro com fulana. Eu namoro a fulana. Eu namoro o, entendeu? Eu amo o meu filho. Eu amo a minha avó, tá? Então, repara, não tem uma preposição ligando aí, fazendo a relação do complemento com o verbo. Então, esses verbos são transitivos diretos. Então, a gente tem o termo regente, que é o verbo, né? É aquele que organiza toda a oração, que é o principal da oração. E nós temos o termo regido, que é a parte do complemento, tá? Ligada através da preposição ou não. No caso aqui, como olha, namoro alguém, por exemplo, não pede preposição. Se não pede preposição, essa regência é uma regência direta, assim como o verbo transitivo direto, tá? Eu coloquei aqui uma dicasinha para você não esquecer, né? O VTD, que é o verbo transitivo direto, sem preposição, e o VTI com a preposição, ok? Então, vamos pensar aqui no verbo agradar, por exemplo. Tá lá no slide, eu montei um slide no PowerPoint, coloquei lá na biblioteca para vocês, né? Estudarem também por eles. E tem também no seu livro, tá? Na página, a partir da página 21 você encontra os verbos que a gente vai trabalhar nesse período de regência verbal. O verbo agradar, por exemplo, ele tem sentidos diferentes dependendo do contexto. Quando eu digo a mãe agradava o filho, ou o filme agradou a todos, eu te pergunto, o sentido é o mesmo? Quando eu uso a palavra agradar, quando eu digo a mãe agradava o filho, o que eu entendo? A mãe fazia um carinho no filho, correto? Quando eu digo o filme agradou a todos, o filme fez carinho em todos, não. Mas o filme satisfez, o filme deixou todo mundo contente, satisfeito, né? Então, repara que o sentido muda. Se o sentido muda, aí entra a necessidade ou não de preposição. No caso do filme agradou a todos, então, olha só, esse agradou pede preposição a, tá? E aí que você tem que ter atenção. Quando eu digo a mãe agradava o filho, o é artigo, ou não é preposição. Então, esse agradava de significado de fazer carinho, não pede preposição, tá ok? Existem outros verbos, como por exemplo o verbo aspirar. Ele tem sentidos diferentes. O que quer dizer aspirar? Cheirar ou desejar. E aí? Quando você for utilizar o verbo aspirar indicando cheiro, né? Não precisa de preposição. Agora, quando eu quero utilizar o verbo aspirar no sentido de desejar alguma coisa, aí sim pede a preposição. Isso aí é regência verbal, tá ok? Verbo assistir. Assistir pode significar dar assistência, pode significar ver, eu assisto a televisão, né? Pode significar, inclusive, morar, tá? Então, dependendo aí do sentido que você quer dar à sua frase, ao seu contexto, você vai perceber se pede ou não preposição. Então, qual vai ser a regência desse verbo assistir? Bom, quando eu quero falar alguma coisa com o significado de dar assistência, é sem preposição, tá? Quando eu quero utilizar o assistir no sentido de ver, aí eu uso a preposição a. Assistir a um bom filme, por exemplo, tá? Quando eu quero usar o assistir em relação a morar, por exemplo, aquele homem assiste em São Paulo, se em é preposição. E aí, queridos, vocês precisam rever preposição. Pega a tabelinha, aproveita esses dias em casa, né? Pesquisa, anota no caderno, porque a preposição ela é muito necessária nesse momento que a gente está trabalhando regência verbal, tá ok? Então, assim, cada verbo ele tem a sua necessidade ou não de preposição, tá? No seu livro, eu deixei as páginas para você estudar, porque eu não vou ficar falando aqui todos os verbos, mas você vai encontrar, por exemplo, na página 23 e 24, você encontra lá todos os verbos, tá? Então, estude, faça os exercícios e a gente vai tirando as dúvidas no fórum, tá ok? Tchau, tchau!